Muito bem, boa noite a vocês, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando também aqui na gravação dessa nossa live, desse nosso bate-papo de terças-feiras à noite, o Upstreamers, porque todos aqui somos peixinhos que querem voltar para a família, voltar para o lar, voltar para Jesus, né? Como eu sempre tenho feito aqui, ou de vez em quando eu tenho feito, né? Eu indico alguns livros que devem, na minha opinião, compor a biblioteca de vocês, especialmente vocês aí que são pré-universitários ou universitários iniciantes, né? Eu creio que seria muito bom fazer algumas leituras prévias assim na área de apologética. Já indiquei vários livros aqui nessas nossas conversas, né? E quero nessa noite indicar também aqui mais 3 para vocês, pelo menos. Eu não sei se já falei aqui do Lee Strobel. Esse autor aqui, eu me identifico muito com ele porque ele também é jornalista, como eu, né? Era um jornalista ateu. E, curiosamente, ele começou a pesquisar sobre o cristianismo, sobre a ressurreição de Jesus, sobre esses assuntos, para mostrar para a esposa, que havia se convertido ao cristianismo, que ela estava errada. E o Lee Strobel era um jornalista investigativo do Chicago Tribune, um jornal importante lá de Chicago, né, nos Estados Unidos. E então ele começou a usar suas técnicas de investigação, de pesquisa, como um bom jornalista, e foi atrás das evidências, né? E para encurtar a história, o resultado está aqui, né? Ele se converteu, na verdade. Ele estudou esses temas que nós temos estudado e muitos outros, né? E acabou escrevendo alguns livros muito bons, como esse aqui, Em Defesa da Fé, e esse aqui, Em Defesa de Cristo. E são livros em que ele argumenta, assim como um pesquisador. Eu quero mostrar aqui no sumário para vocês desse aqui, Em Defesa da Fé, os temas que interessantes. Veja, alguns que a gente até já viu aqui no estudo, né? Uma vez que o mal e o sofrimento existem, não pode haver um Deus amoroso. Já vimos isso e vamos aprofundar um pouquinho essa questão hoje. A evolução explica a origem da vida, de modo que Deus não é necessário. Ele vai refutando todas essas afirmações aqui do sumário. Se Deus mata crianças inocentes, ele não é digno de adoração. Será? É ofensivo afirmar que Jesus é o único caminho para Deus. Será? A história da igreja está repleta de opressão e violência, e ela analisa essa questão também. Tem só um capítulo que eu não recomendo, de novo, porque, como já disse, são autores evangélicos, né? E, claro, nem tudo se alinha com aquilo que a gente crê e ensina na Bíblia, né? Ele fala aqui do inferno eterno, né? Quase sempre nesses livros apologéticos acaba tendo aí alguma menção ao inferno, e nós vamos depois estudar também esse assunto em algum momento futuro. Este aqui é da Casa Publicadora Brasileira, a editora na qual eu trabalho, né, que é A Lógica da Fé, Respostas Inteligentes para Perguntas Difíceis sobre Nossas Crenças. Um livro muito bom, é pequeno aqui, tem 200 páginas, menos um pouco ainda, e olha só que assuntos interessantes aqui esse livro traz. O que significa dizer que a Bíblia é inspirada? Quão confiável é a Bíblia? Até que ponto as descobertas arqueológicas confirmam a Bíblia? Por que eu creio em Deus? Fé e razão são compatíveis? O que há de único em Jesus? Jesus realmente ressuscitou? Milagres são possíveis? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Você já sabe responder essas questões, né? Nós já analisamos aqui. Por que nós não adoramos 3 deuses, né? O assunto da Trindade, também nós veremos mais adiante essa questão aqui. Então vejam que é um livro bem interessante, são capítulos curtos e que analisam esses tópicos aí, muitos dos quais a gente já tratou aqui nessas nossas conversas, né? Inclusive, quero convidar as pessoas que estão acompanhando as gravações no meu canal, acessarem ali a playlist Upstreamers, porque nessa playlist, estão todas as demais, né, gravações feitas aqui nas nossas conversas, tá bom? Ok, hoje eu convidei outro corajoso aí para dividir o trabalho comigo, né? Então, eu vou aqui fazer um resumão da lição 13, Salvos de quê? E em seguida o Mateus, que bondosamente aceitou meu convite, então vocês fiquem preparados, porque de vez em quando eu bato a porta de alguns aí, né? E aqui, essa aqui também é um estudo de discipulado, né? Eu já falei para vocês, né? Eu quero que vocês depois levem avante esse projeto, quem sabe cada um de vocês criar aí grupos também, né? De novos upstreamers e levar avante esse conhecimento. Aí depois o Mateus então vai recapitular o tema O Remédio Divino para a Doença Humana, que é a lição número 14 aqui da série do estudo Resgate da Verdade. Ah, mas eu queria tanto ter esse estudo. Você pode ter.
Lá no Google, digite O Resgate da Verdade PDF e você pode baixar gratuitamente o PDF desse livro aqui, que é o nosso guia de estudos semanal. Ok, salvos de quê? Nós já estudamos aqui em nossas terças-feiras, né, o tema do relativismo em comparação com a verdade absoluta. Nós já entendemos que se não há uma verdade absoluta, se não há um padrão, fica até difícil definir o que é bem e mal, né? Porque até ilustrei naquela ocasião que nós só sabemos que existe uma linha torta porque podemos compará-la a uma linha reta, né? Então, só sabemos o que é mal no universo, só podemos atribuir moralidade a esse mal porque nós sabemos nós temos a compreensão do que é um padrão de bondade, né? No caso é Deus, a bondade e o amor absolutos. Então, por ter uma noção de uma verdade absoluta, de uma moral absoluta, nós podemos avaliar as coisas como sendo boas ou más. Esses conceitos relativistas, pós-modernos, é que trouxeram problemas, né, para a humanidade, no sentido de tentar entender o que é o mal, o que é a maldade, né, o que é o bem, o que é a bondade. Fica um tanto nebuloso a gente tentar conceituar essas coisas se não houver um referencial realmente absoluto. Biblicamente falando, a gente sabe que o mal tem nome, né? Pecado. E, claro, se o mal não fosse, como está descrito na Bíblia, uma escolha deliberada de um anjo lá no céu, um anjo que se rebelou, Satanás, né? Era Lúcifer, tornou-se Satanás, quer dizer inimigo, se envaideceu, se orgulhou. É um milagre, é um mistério, na verdade, né, da iniquidade, como diz Paulo, porque explicar o pecado na terra é até mais fácil porque já estamos imersos num mundo de maldade que nos tenta para coisas erradas. Agora, como entender que num lar de bondade, de pureza e perfeição, um ser criado, livre, claro, resolveu se insurgir contra o governo de Deus? É difícil explicar, né? E muito menos justificar, porque se justificássemos não seria pecado, né? Para o pecado só existe uma solução, é o perdão. E a restauração final que Deus promete, que depois o Mateus vai trazer para a gente aqui um pouquinho mais detalhes, né? Então, biblicamente falando, lá em Isaías, em Ezequiel, Apocalipse 12 e outros textos mais, a gente entende que esse ser inteligente, dotado de livre escolha ou livre-arbítrio, como todos os seres criados são, os seres que têm aí a racionalidade, né, a moral, compreensão dessas coisas, têm liberdade de escolha, ele se rebela, ele depois vem parar na terra, e aí toda a história transcorre por aqui. Gênesis capítulo 3, eu costumo dizer que é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque narra a queda de nossos primeiros pais, né? Adão e Eva, e então o pecado ele se transporta para cá. Aqui em Romanos, esse estudo aqui propõe várias leituras, né? Eu vou fazer, como eu disse, um resumão aqui, mas uma delas é Romanos capítulo 3, versos 9 a 18, em que Paulo faz aqui um diagnóstico, né, da nossa realidade desesperadora. Ele diz o seguinte: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno e de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldições e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Bem, aqui Paulo cita o profeta, né, numa descrição bastante pessimista, mas também realista, né? Negativa, mas realista, porque todos os dias vemos nos noticiários coisas absurdas. Essa semana mesmo estamos aí, fomos assim atingidos mais uma vez, né, por uma notícia terrível de um ato muito mal, muito maldoso. E essas coisas só revelam realmente como a natureza humana ela tem essa dualidade, né? Ela é capaz de fazer coisas boas, bonitas, maravilhosas até. Por outro lado, ela também é capaz de fazer coisas absurdas, terríveis, monstruosas, como vemos todos os dias quase nos noticiários, né? A Bíblia então define essas coisas como sendo resultado desse pecado que nós herdamos geneticamente falando, né? De nossos primeiros pais, não estamos pagando pela culpa deles, cada um leva
sobre si as suas culpas e também deve pedir perdão de seus pecados individualmente a Deus, né? Mas nós geneticamente já nascemos em desvantagem, porque herdamos uma natureza pecaminosa. Inclusive, como o Mateus vai explicar depois aí, no Salmo 51, há palavras em hebraico que dão nuances, né, a respeito do que é o pecado. O pecado não é um simples ato, um escorregão, uma coisa assim, né? É mais grave do que isso, é mais profundo do que isso. Nós temos que entender bem esse assunto para buscar o remédio certo. Apenas conseguimos, né, descobrir o remédio certo quando diagnosticamos corretamente a doença. Então, é preciso entender que pecado não é um desvio apenas, não é um lapso, não é um erro. É mais do que isso, é muito mais do que isso. Se fosse apenas um erro, bastaria corrigir a conduta, né? Se fosse apenas um lapso, bastaria a gente caprichar na próxima vez. Mas pecado é algo mais entranhado na natureza, no DNA humano. E por isso a solução, ela tem que ser mais drástica, e foi drástica, né? Então, nesse momento, eu vou passar para o Mateus, que vai nos trazer. Na verdade, hoje servi apenas para trazer amargura aqui, né? Para trazer o óbvio ululante de que nós estamos no mundo perdido e somos pecadores. Mas que bom que não para aqui o nosso estudo de hoje. O Mateus vai trazer a luz para a gente, vai trazer a luz no fim do túnel. Então, Mateus, agora é contigo. Obrigado, pastor. Vamos continuar, então. A partir daí, o pastor falou, né, sobre a questão do pecado, que o pecado é algo realmente presente na natureza humana, na realidade humana, e ele tem suas consequências, né, terríveis. Todos os dias a gente vê aí coisas muito ruins acontecendo, e ouvi falar de guerras, de fomes, de roubos, de assassinatos, enfim, de muitas coisas ruins. Para a gente continuar, deixa eu abrir logo aqui os slides. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí minha tela? Sim. Sim. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Então, o título dessa lição que a gente vai iniciar agora, lição 14, é o remédio divino para a doença humana. Como a gente viu aí, é bem óbvio, né, que o ser humano que alguma coisa está fora dos eixos, que alguma doença afeta a humanidade, seja lá como explicar isso, né? Há diferentes pessoas que tentam explicar isso de diferentes formas, né? E vamos ver um pouco a explicação. A gente viu um pouco aí com o pastor Michelson a explicação para essa doença, sobre o que é, como funciona, mais ou menos, e agora a gente vai ver um pouco sobre a solução, o que traz solução para isso. Existe mesmo solução? Então, vamos ver isso daí. A primeira pergunta que esse título da lição 14 nos traz à mente é a seguinte: o ser humano está doente, né? E eu vou ampliar um pouco aí o que o pastor Michelson já falou. Como eu disse, qualquer um sabe que neste mundo há guerras, há fome, roubos, assassinatos, traição, suicídio e muitos outros males. E isso tudo causa sofrimento para o ser humano. Então, o que é isso? É normal? Faz parte da natureza humana e não há solução, ponto final? Não há luz no fim do túnel ou há uma solução? É normal ou isso é uma anormalidade que pode ser resolvida de alguma forma? É o que a gente vai ver nesse estudo. Mas antes de começar, eu quero acrescentar mais uma coisa. Alguns motivos, algumas evidências de que isso não é normal, de que isso é uma doença que afeta o ser humano e de alguma forma tem que haver solução. Isso em algum momento começou, em algum momento vai ter fim. As evidências são as seguintes. A primeira é a idealização humana da perfeição. Qualquer ser humano tem um ideal de perfeição. Há muito tempo, desde culturas mais remotas, se existe ideais de seres superiores ao ser humano, de Deus, de pessoas com atributos superiores aos dos seres humanos. E especialmente na tradição judaico-cristã se nota a percepção, a idealização de um ser perfeito, divino, e que tem um caráter perfeito. E por isso não faz mais mal algum, só faz bem. Por que o ser humano tem essa idealização? Será que não é porque ele já não foi
criado, o ser humano não é projetado para viver num mundo perfeito, num mundo ideal, sem mal algum. E aí a gente já parte para a segunda evidência. O ser humano sofre, como eu disse, o ser humano sofre com todas essas coisas ruins que acontecem, com todos esses males que a gente vê no nosso cotidiano. Se causa sofrimento, será que é normal? Se causa sofrimento, já indica que alguma coisa está fora dos eixos, né? Isso não é normal, não era para o ser humano estar tão incomodado com isso e, às vezes, de tanta insatisfação, cometer até suicídio. Ou seja, algo está fora dos eixos, algo não está funcionando bem aí. E o ser humano até tenta consertar, né? Há tentativas humanas para solucionar isso, mas a gente vê que nenhuma dá certo, né? O ser humano, às vezes, tenta promover paz, mas os assassinatos continuam, os roubos continuam, todos esses males continuam presentes desde há muito tempo, né? No passado, nunca foi resolvido até agora, desde que ele entrou no mundo, né? Então, e aí? Será que há solução? Vamos ver nesse estudo. A palavra pecado é usada constantemente em conversas corriqueiras. Filmes, novelas e músicas usam repetidamente esse vocábulo. Apesar das brincadeiras e reverências ditas por uns e outros, estamos diante de uma faceta indesejada do nosso caráter. Ou seja, embora muitos tratem o pecado como algo banal, como algo corriqueiro, erros humanos, de qualquer forma a gente sabe que isso é indesejado pelo ser humano, né? O ser humano, ele erra, mas ele não quer errar. Por quê? Isso traz culpa para o ser humano. Ele, cometendo um assassinato, por exemplo, ele causa prejuízos enormes, causa sofrimento para a vida de outras pessoas, e muitas vezes vem depois a culpa por causa disso, né? Então, nem a banalização, nem qualquer tentativa humana de resolver essa faceta indesejada do caráter humano, né, são suficientes para apaziguar a dor e a culpa de um grave erro contra alguém ou contra a nossa própria consciência. O único jeito, na verdade, de um ser humano escapar dessa culpa é se tornando insensível, né? Só que aí o que acontece? Ele se torna pior ainda, continua cometendo os mesmos erros, ele pode até aplacar a própria consciência e se tornar insensível, mas os problemas vão continuar existindo. Então, não é uma solução real. Eu quero parar aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí o texto que eu estou exibindo? Sim. Sim. Pronto. Então, deixa eu ler. Pois o que faço, o apóstolo Paulo, né, disse aí em Romanos, capítulo 7, versículos 19 e 20, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o ser humano, ele comete erros, comete pecado, comete coisas ruins, mas isso não é muitas vezes o que a gente quer fazer, né? A gente faz sem ter esse objetivo, às vezes até querendo fazer o mal, mas depois se arrepende, sente a culpa. Veja as palavras de Robert Moore, ex-presidente da American Psychological Association e professor por vários anos em Johns Hopkins, Harvard e Yale, que cometeu suicídio quando estava com 65 anos de idade. Durante várias décadas, nós, psicólogos, víamos toda a questão do pecado e da responsabilidade moral como um grande pesadelo e proclamamos nossa libertação dele como algo que marcaria a época. Mas, com o passar do tempo, descobrimos que estar livre nesse sentido, isto é, ter a desculpa de estar doente em vez de ser pecador, é cortejar o perigo de também ficarmos perdidos. O que ele quer dizer aí? Deixa eu terminar aqui, na verdade. Esse perigo creio eu, evidenciado pelo amplo interesse que há no existencialismo, o que estamos testemunhando atualmente. Tornando-nos amorais, eticamente neutros e livres, cortamos as próprias raízes do nosso ser, perdemos o nosso mais profundo senso de identidade social e com os neuróticos nos vemos perguntando: quem sou eu? Qual é o meu destino mais profundo? Qual é o sentido da vida? Então, como a gente viu no estudo anterior aí que o Michelson apresentou, se não existe uma moral absoluta, se o ser humano é livre para fazer o que quiser, então, cadê o sentido?
disso. Não há sentido. Perde-se o sentido da vida e a própria identidade humana a partir desse momento. Então é mais ou menos o que Robert disse aqui, né? Perde-se o sentido a partir do momento que se admite uma moral relativa, né? Desculpa que tem gente pedindo para entrar aqui. Eu acho que quando admite, dá uma travadinha no Prezi, né? Isso. Aí é só ir na seta aqui, eu acho que ele já... Isso. Pronto. Olha aí uma foto, por exemplo, que mostra as consequências da maldade humana, né? As consequências dos pecados humanos, né? Negando a existência do pecado, perdemos também a definição de quem somos. Leia a primeira página de qualquer jornal e tente ser otimista com a triste condição da natureza humana descrita ali. É mais ou menos o que eu disse no começo, né? O ser humano sofre com o mal, e se ele sofre, é porque isso não era para estar acontecendo. Tem algo fora dos eixos. E como resolver isso? Esse é o problema. Muitas vezes o ser humano tenta arranjar desculpas para explicar a existência do mal, justamente porque ele não tem o poder de solucioná-lo e se recusa a buscar, além do próprio ser humano, esse poder para solucioná-lo. O ser humano é orgulhoso, ele é arrogante, ele tenta buscar sempre em si mesmo a solução. E se a solução não estiver nele? E se a solução estiver em um ser superior? Escândalos sexuais e monetários na vida de líderes políticos, atentados terroristas, assassinatos motivados por míseras quantias de dinheiro que seria usado para comprar entorpecentes, e a lista não para. Não apenas o mal é real, o pecado também é. Qual a diferença aí? O mal, a partir do momento que existe pecado, e não apenas mal, significa que há uma solução para aquilo. É o que eu estou dizendo. Que há algo fora dos eixos. Se você admite apenas a existência do mal e ponto final, então há algo sem solução. E como eu disse no começo, isso não faz sentido. A vida e a identidade humana perde totalmente o sentido quando se admite isso, né? E qualquer um sabe que é como se houvesse uma bússola interna, a nossa consciência. O ser humano ele tem uma espécie de bússola interna que mostra um pouco o que é certo ou errado. Qualquer pessoa sabe que assassinar é errado, que roubar é errado. É algo que já vem da nossa consciência. E por mais que o ser humano tente fazer o que é correto, e às vezes saiba o que é correto, ele não consegue fazer, né? Aquele texto de Paulo que a gente leu agora há pouco. Está na natureza humana o pecar. Então, mais uma vez eu pergunto, qual é a solução se o ser humano não consegue deixar de fazer o que é errado? Se o tempo todo a gente vê aí escândalos, coisas ruins, como a gente vê na capa dessas revistas aí, o tempo todo o mal está acontecendo. Mas não apenas o mal, é pecado. Significa que algo está fora dos eixos, que o ser humano está transgredindo uma lei, que ele está fazendo algo errado quando deveria estar fazendo o que é certo. Então, como resolver isso? A pergunta continua. Na Bíblia, existe mais de uma palavra para pecado, que é traduzida como pecado ou como transgressão, e vamos entender isso um pouco melhor. Temos aí, por exemplo, a palavra pechar. Os autores bíblicos do Antigo Testamento descrevem esse vírus em nosso DNA fazendo uso de diversas palavras, que em si não são sinônimas. Uma delas é a palavra pechar, que carrega a ideia de rebelar-se, além de revolta, litígio, pecado. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu peguei um texto aqui para mostrar. 2 Reis, capítulo 3, versículo 5. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. O que eu quero que vocês percebam aí, que vocês prestem atenção? No termo aí, rebelou-se. O termo usado aqui, eu peguei até uma transliteração do hebraico que tem aqui em casa para conferir. O termo nesse texto é justamente a palavra pechar. Ou seja, o que a gente entende? Que pechar é justamente uma rebeldia. Quando você se coloca em uma rebeldia, em rebelião aberta contra alguém. Ou seja, se eu cometo pechar contra Deus, significa que eu não quero mais saber. Eu estou dizendo assim, ó Deus, eu não quero te obedecer, eu estou me rebelando contra você, não quero obedecer a tua lei, então isso é pechar. Certo? Deixa eu voltar aqui para os slides.
isso é pecar, é uma rebelião aberta. É dizer assim, ó, não quero nem saber, eu vou transgredir mesmo, eu não quero obedecer, não. Não quero saber de obedecer, não. Tem outra palavra para pecado também na Bíblia, que é a palavra ratá. Outro termo é ratá, que em sua forma verbal significa errar o alvo, falhar, pecar, cometer pecado. A prática de qualquer um desses pecados por rebeldia ou por descuido moral, né, que é justamente o caso da ratá, né, é você pecar por um descuido. Você às vezes não tinha intenção de cometer aquilo, não estava premeditando cometer aquele erro, mas você acabou por um descuido ali naquele momento errando o alvo, né? Então qualquer um desses dois tipos de pecado, tanto o pechá, a rebeldia, quanto a ratá, que é errar o alvo, resulta em avon, traduzido nas escrituras hebraicas como iniquidade, que é a sentença sobre o pecador em termos jurídicos, e culpabilidade, ou seja, é o próprio estado ali de culpa. Quando alguém comete um pecado, seja qual for, está em avon, está em iniquidade, tem uma sentença sobre ele, está culpado, é culpado diante de Deus, que é o legislador. Ok. Como a gente viu, males acontecem, isso causa sofrimento, causa inúmeros problemas para o ser humano, mas o ser humano não tenta e não consegue achar uma solução para isso. Então, será que existe uma solução? Será que pode vir uma solução de um ser superior? Será que Deus pode prover uma solução para esse problema do pecado? Vamos ver algumas lições que a gente pode extrair da experiência de Davi. É bem conhecida a história do adultério de Davi com uma jovem chamada Batseba, conforme descrita em 2 Samuel 11. O pecado do rei se tornou maior quando, numa tentativa desesperada de esconder a gravidez resultante desse deslize, seu plano de ocultação não deu certo. Ele pecou, ele se deitou com uma mulher de outro homem e ele tentou ocultar esse erro, porque ele acabou engravidando ela, né? Então, numa tentativa de ocultar esse erro, olha o que acontece. Urias, o marido traído e um dos principais soldados de Davi, não aceitou o benefício de dormir em casa enquanto seus homens estavam na guerra. Para Davi, não restava alternativa senão matá-lo. Adultério e assassinato mancharam o caráter do homem segundo o coração de Deus. E nesse momento, logicamente, né, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Até aí ele estava andando realmente segundo a vontade de Deus. Por isso que ele é chamado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Mas nesse momento ele cometeu 2 erros graves. Além do adultério, se somou na ficha dele também o assassinato. E aí? Como é que Davi ficou? Se ele era homem segundo o coração de Deus, ele estava andando bem até aí, fez muitas coisas boas, mas um deslize aí, 2 grandes deslizes, na verdade, mancharam o caráter dele. E como resolver isso? É esse o objetivo desse estudo, tá, gente? Como disse o pastor Michelson no início, é justamente mostrar a luz no fim do túnel. A solução para quando o caráter está manchado, para a culpa humana. Se você se sente culpado por algum erro que já cometeu no passado ou recentemente, a gente tem a missão aqui de mostrar para você, por meio da Bíblia, que existe solução para isso, mostrar de uma forma racional. O desfecho da história está carregado de lições. Davi foi repreendido pelo profeta Natã, o que não resultou apenas no seu arrependimento, mas também em uma das mais belas composições literárias da Bíblia, o Salmo 51. Ou seja, o que aconteceu aí? O profeta Natã chegou para Davi, disse que ele errou e deu a sentença divina para ele. Ele sofreu consequências por causa do seu pecado, mas isso resultou no seu arrependimento e também em uma das mais belas composições literárias da Bíblia, o Salmo 51. Davi permitiu que aquele que conhece todos os caminhos do nosso coração ouvisse sua confissão e seu clamor por perdão. Para aqueles que lutam com a culpa de pecados cometidos, confissão e arrependimento constituem o primeiro passo.
confissão e arrependimento constituem o primeiro passo. Veja o que escreveu o sábio Salomão. O que encobre as suas transgressões, fechar, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, se alguém comete pecado e tenta encobrir isso, tenta com as próprias mãos, tenta buscar solução em si mesmo e resolver o assunto com as próprias mãos, não prosperará, jamais prosperará. Na verdade, pior do que isso, porque Salomão está usando aí um eufemismo. Na verdade, ele está sob sentença, ele está em avon, em iniquidade. O caráter dele está manchado. Uma vez que ele transgrediu uma lei, ele merece o castigo por causa disso. Senão a lei deixa de ser válida. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Qualquer pessoa que comete pecado, o preço a ser pagado por isso é a morte. Mas vamos ver o que acontece aí. É no Salmo 51:10 que encontramos um desejo que pode ser ouvido nos clamores mais íntimos de seres humanos ao redor do mundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Qualquer ser humano quer andar em um caminho perfeito, sem cometer erros, para não sofrer essa dor da culpa, não sofrer essa dor de causar sofrimentos a outros e também a si mesmo. E aí, o que Davi fez? Ele chegou para Deus e pediu para ele criar um coração puro em Davi. E Deus fez isso. Agora, o que a gente vai ver agora que é interessante é que somente Deus pode fazer isso. Não há solução do ser humano. Vamos ver por quê. O desejo por uma vida nova. Curiosamente, Davi pediu para Deus fazer o mesmo que ele fez em Gênesis 1, versículo 1. O verbo criar, que Davi usa ali, né? Cria em mim um coração puro, é o verbo bará no hebraico. Aparece em ambos os textos. Na mentalidade hebraica, Deus é o único que pode criar. Não é por acaso que esse verbo só admite o substantivo Deus como seu sujeito. Qual a diferença nesse caso de criar um coração puro e transformar? Eu vejo da seguinte forma. Não há, como o pastor Michelson leu para a gente no estudo anterior, não há nada de bom no coração humano. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Não há nada de bom. Tudo que a gente faz, por mais que a gente cause algum bem, a gente faz no íntimo por egoísmo. A gente faz, às vezes, para satisfazer as próprias necessidades e não por um amor completamente altruísta e abnegado por outrem. Deus, nesse caso, é o único que pode... somente de Deus pode vir coisas puramente boas, sem nenhum pinguinho de egoísmo ali misturado, né? Então, por isso que Deus é o único que pode criar um coração puro em nós. Mateus, um detalhe interessante é que Davi poderia ter usado qualquer outra palavra, uma outra palavra para criar, né? Ele era um poeta, um músico, né? E sabia muito bem usar as palavras, mas inspirado por Deus, ele usa exatamente a palavra que está lá em Gênesis 1, verso 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou algo que não existia. Somente Deus pode barar, ok? Então, somente Deus pode criar um coração bom onde não havia coração bom. Mais uma vez, a gente entende nesse estudo aqui, estamos tentando entender, né? Que é preciso diagnosticar corretamente a doença para buscar o remédio correto. Se pecado é muito mais do que uma coisa... muito mais do que apenas um deslize, né? Se o pecado é uma coisa entranhada em nossa natureza, nós precisamos do bará, da recriação. Quer dizer, existe solução? Existe, mas só Deus pode fazer isso. Não adianta eu querer me esforçar, eu colocar um verniz na minha, para tentar envernizar a minha maldade. Ela está ali, latente, né? Em algum momento ela se manifesta. Então, o remédio tem que ser muito mais potente do que isso. Tem que ser o bará. Criar Deus algo que não havia, uma nova natureza, um novo coração. O coração na Bíblia representa a mente, né? Então, uma nova mente, uma nova matriz. Obrigado aí, pastor Michelson. Realmente, não é por acaso que Davi usa o verbo bará aí nesse caso. Ele era um poeta e tudo que ele escrevia ali de forma poética tinha uma intenção. Então, ele coletou ele copiou lá de Gênesis, de alguns outros textos da Bíblia que fala de Deus criando, o verbo copiou aí o verbo bará, para mostrar que somente Deus pode fazer isso, somente Deus tem o poder criador.
E pense nas implicações disto por um momento. Aquele que trouxe à existência todo o universo, todas as galáxias, estrelas, planetas e os colocou em suas respectivas órbitas, pelo poder de sua palavra, pode criar nova vida para cada um de seus filhos e filhas. E somente ele pode fazer isso. Somente aquele que tem o poder criador pode recriar a natureza humana, pode recriar o coração, a mente humana, para que então não haja mais essa natureza pecaminosa entranhada aí. Somente Deus tem a solução. Isso fica bem claro. Bem, Mateus, a gente vai ver isso no estudo futuro ainda, né? Que essa questão da natureza pecaminosa, ela permanece até a glorificação por ocasião da volta de Jesus, né? Mas isso. Deus, ele pode subjugar essa natureza de modo que o homem, aí é a nova criatura, né? Que o Novo Testamento fala, né? Esse novo homem, ele se sobrepõe ao homem do pecado, que ele fica ali, digamos, crucificado, né? Como disse Paulo, crucificado na cruz com Cristo, né? Então, quando a gente anda em comunhão com Deus, o Deus Criador, ele mantém esse velho homem, essa velha mulher, essa natureza chamada de carnal na Bíblia, crucificada, pregada, né? E aí o homem espiritual, a mulher espiritual, no sentido de que é aquele que mantém a sua vida em comunhão com Deus, ele é quem vive. E Paulo disse até assim, né, que não sou mais eu quem vive agora, Cristo vive em mim. Então essa natureza pecaminosa, ela nos acompanha lamentavelmente, mas na glorificação, quando Cristo voltar, assunto que vamos ver mais adiante também, ela será definitivamente eliminada. E aí, alegria para sempre. Sim. Só então, né? Exatamente por isso que Paulo, mesmo depois de convertido, diz: o bem que quero, não faço, não consigo fazer. Mas o mal que não quero, isto faço. Porque essa natureza acompanha o ser humano. Por mais que Deus possa dar algumas soluções, por mais que Deus dê algumas soluções antes da glorificação, ele nos transforma, ele nos faz pessoas melhores, ele molda o nosso caráter. A extinção definitiva do pecado só por ocasião da glorificação mesmo. A gente vai ver em mais detalhes num próximo estudo. E aí entra também a questão da diferença, né, de termos de pecado na Bíblia. Pechar, ratar. Por exemplo, pechar é algo que pode ser solucionado ainda agora. O objetivo de Deus é que a gente não ande em rebeldia contra ele. E isso a gente vai ver em mais detalhes depois, né? Vamos continuar aí. Bem, isso resolve muitos problemas, mas não todos. Uma ofensa grave é feita contra Deus quando pecamos. E o que ele faz com esse pecado? Como diz um ditado popular, não há almoço de graça. Nesse caso, quem pagou a conta foi o próprio Deus. Vejamos alguns textos. A questão é a seguinte, gente, é mais ou menos o que eu disse. Se existe uma lei, uma lei divina, e essa lei exige punição para todo aquele que a transgride, então deixar de dar essa punição seria invalidar a lei. E isso não pode ser feito, porque a lei é a própria transcrição do caráter de Deus. Então, ele não pode fazer isso, ele não pode admitir o pecado. Se houve pecado, tem que haver a punição. Sim, há o perdão, mas também deve haver a punição. E aí, como é que fica? A gente sofre a punição, o que acontece? Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, lemos o seguinte: passando, pois, o Senhor perante ele... Perdão, ampliei aqui. Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Onde o texto diz que perdoa, a ideia é que Deus é aquele que carrega algo. Neste caso, nossas iniquidades, transgressões e pecados. E é justamente isso, né? Eu fui dar uma olhada no texto também na transliteração e eu fui ver aqui em hebraico a palavra que tá no lugar de perdoar, aí, do verbo perdoar em hebraico. E é justamente a palavra que tem a ideia de transportar, de carregar. Então, é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele perdoa o nosso pecado e, provendo essa solução, ele toma os nossos pecados de nós mesmos e os carrega sobre si.
Então o pecado não está mais na nossa conta, né? Passa para a conta de Deus. É Deus quem paga a conta aí, como a gente viu. Outro texto belíssimo é Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Pechá, e moído pelas nossas iniquidades, Avon. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, é justamente porque Deus pagou o preço que a gente deveria pagar, é que a gente é então perdoado. A gente não precisa mais, a gente não está mais em Avon, a gente não mais está sob sentença divina. A gente não vai precisar pagar o preço porque Jesus já pagou na cruz. O próprio Deus, em forma humana, veio e tomou sobre si as nossas. Esse texto aí é uma profecia em referência a Jesus, né? O próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões e pagou tudo isso lá na cruz. Ele morreu e carregou aí o sofrimento. Ele carregou, mais do que morrer, ele carregou a nossa culpa. Pensa só, alguém que cometeu um assassinato e adultério, como Davi, já ficou com o coração amargurado, cheio de culpa, até encontrar o perdão divino. Agora pensa, o próprio Deus, em forma humana, carregar os pecados de todo mundo. Imagina a angústia mental que ele sofreu. Imagina a culpa que ele sentiu dentro de si ao carregar esse fardo tão grande. E ainda assim ele fez isso por amor a nós. E ainda assim ele fez isso por amor a nós. Ele escolheu fazer isso, ele escolheu nos salvar. Ele carregou o nosso fardo. A gente não precisa mais pagar o preço porque ele já pagou. Então, como a gente viu, desde que a gente faça como Davi, desde que a gente confesse os nossos pecados, se arrepende, e se arrepender quer dizer justamente uma mudança de atitude. Imagine que você está seguindo por uma estrada, está seguindo por um caminho errado e então decide dar meia volta e seguir por outro caminho. É justamente isso o arrependimento, é mudar a atitude. Então, desde que a gente faça isso, a gente recebe de graça o perdão divino, porque o preço Jesus já pagou na cruz. Jesus Cristo carregou o fardo que não somos capazes de suportar. Ele, e somente ele, tem a solução para o problema do pecado. Qualquer outro método para eliminá-lo deve ser considerado automaticamente como uma utopia doentia, né? Nada funciona. O ser humano pode tentar o que for, mas não funciona. Os textos de Êxodo e Isaías dizem apenas que Deus, Jesus, carregou os nossos pecados, mas não revelam o que ele fez com eles. A resposta para isso pode ser encontrada no uso do verbo expiar, usado frequentemente no livro de Levítico, no Antigo Testamento. Esse é o último detalhe dessa magnífica obra de arte do plano da salvação. Como a gente comentou aí já, né? Essa expiação foi justamente a morte de Jesus na cruz. Vamos entender isso um pouco melhor aqui. Kippur, expiar em hebraico, tem sido tópico de acalorados debates etimológicos. Para alguns acadêmicos, a origem desse verbo está relacionada com o antigo árabe capara ou capará, perdão, não sei a pronúncia correta, que significa esconder. No entanto, estudos mais recentes demonstram que a palavra acadiana kupuru, apagar, é a origem de kippur. Ou seja, o que Jesus fez na cruz foi apagar os nossos pecados. Ele pagou a conta e então, uma vez que a conta foi pagada ali, o que estava sendo devido pode ser riscado, pode ser apagado, deletado. E então, Deus perdoa os nossos pecados, assim como você apaga arquivos da lixeira do computador. Esses arquivos deixam de existir no infinito universo cibernético, assim como nossos pecados desaparecem no infinito mar do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais carregar o fardo da culpa, pois Jesus carregou esse fardo por você e ele pagou a conta, está pago, está arriscado, então já não existe mais. Para a gente encerrar aqui, vamos ler esse belíssimo poema que descreve o desejo de Deus para a nossa vida. Ele veio até minha escrivaninha com lábios trêmulos. A lição havia sido terminada. Você tem uma folha em branco para mim, professor? Eu errei nesta, não está adequada. Peguei seu papel, todo sujo e manchado, e dei a ele um novo, com todo cuidado. E falei para seu coração com esperança. Faça melhor desta vez, minha criança. Ou seja,
o que está acontecendo aí? Uma criança chegou até seu professor na escrivaninha, meio com medo, assim, meio receoso, e disse, professor, eu errei, eu sujei e manchei esse papel, você pode me dar um novo? E ele falou, com todo amor, com todo carinho, e com o coração cheio de esperança para a criancinha, faça melhor desta vez, minha criança. E a nova chance foi dada. A criança não precisava mais se preocupar com a folha que ela errou. Da mesma forma, eu fui até o trono com o coração trêmulo. O dia havia terminado. Você tem um dia novo para mim, querido mestre? Eu estraguei este, não está adequado. Ele pegou meu dia, todo sujo e manchado, e deu-me um novo, com todo cuidado. E para meu coração ele falou com esperança, faça melhor desta vez, minha criança. Ou seja, da mesma forma, a gente chega até Deus, a gente confessa que errou e pede uma nova chance, e ele com todo amor, com todo carinho, me dá aqui essa folha, esse dia aqui que você errou. Você não precisa mais se preocupar com isso. Agora isso é responsabilidade minha. Toma aqui uma folha em branco, um dia novo, e comece tudo de novo. Faça o certo dessa vez. Eu estarei com você e te darei o poder e graça de que você precisa para fazer o correto, para obedecer à lei. Que tal uma conversa franca com Deus agora? Permita que Ele alivie o fardo dos seus fracassos morais e lhe dê uma nova vida em Jesus Cristo. Então, diante dessas verdades maravilhosas que a gente viu aqui agora, por que não conversar com Deus agora? Se Ele está oferecendo algo tão maravilhoso para nós, por que cometer a loucura de rejeitar? Então, eu peço que você feche os olhos agora e, junto comigo, converse com Deus. Vamos todos orar. Querido Jesus, que presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós todos já passamos por culpa, por sofrimento, por carregar esse fardo dentro de nós, de cometer erro, cometer pecado, e não conseguir uma solução para isso. O ser humano já tentou tantas vezes achar uma solução para os próprios erros e nunca conseguiu. O ser humano nunca consegue resolver o problema da culpa, especialmente do sofrimento. Isso nos ensina, Senhor, que nós não temos a solução. Devemos ser humildes e reconhecer que a solução só pode vir de Ti. Por isso, Senhor, nos achegamos humildemente no trono da graça, agora diante de Ti, sabendo que o Senhor já pagou o preço, e por isso nós chegamos a Ti e pedimos que nos conceda a Tua graça, Senhor, nos conceda uma nova chance, apague os nossos pecados, e então, Senhor, nos dê uma folha em branco, um dia novo, para tentar de novo, e sabemos, e que tenhamos a certeza sempre no coração, meu Deus, de que sempre que pecarmos, o Senhor está aí, pronto para nos perdoar, porque o preço já foi pago na cruz. Louvado seja o Senhor por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Terminou. E, pastor, vai dar tempo de exibir o vídeo? O vídeo é bem interessante, ele é curtinho, acho que tem uns 2 minutos ou 3, né? Pronto, eu vou exibir então. Acho que vale a pena mostrar assim. Você lembra de adicionar também, de ativar ali o áudio, né? Sim, sim. Eu acho que eu ativei já, mas caso não esteja saindo, o senhor me dá um aviso aí, por favor. Ok. Antes de exibir o vídeo, deixa eu só mostrar uns textos lindos que você precisa guardar com você. Eu quero que você preste atenção, você que nos assiste aí na gravação, e os jovens que estão aqui conosco também, esses textos precisam fazer parte da vida de vocês. Memorizem esses textos, andem com eles, porque às vezes o peso da culpa, o fardo da culpa vem, e a gente precisa saber disso para que Deus alivie o nosso coração. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha que coisa maravilhosa. A gente não precisa se preocupar. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ou seja, por mais horríveis que eles sejam, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Porque o próprio Deus os apagará.
E por fim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é o que eu disse, basta a gente chegar com confiança a Deus, sabendo que Jesus já pagou o preço, e pedir perdão, confessar, meu Deus, eu errei, dá-me uma nova chance. E ele vai estar ali já, com as mãos estendidas, para te dar essa nova chance. Amém. Vamos ver o vídeo aqui agora para terminar. Acho que é aqui. Pronto. Prestem muita atenção nesse vídeo já. Tá bom, gente? É incrível esse vídeo. Prestem atenção e percebam o significado profundo disso daqui, que resume essa lição que a gente acabou de estudar. Me diz aí, por favor, se o som está saindo, pastor? A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Incrível, né? Linda mensagem. O homem não precisou fazer nada. Pode Ele apenas teve minimizar que então a aceitar. tela, Matheus? Fazer o quê? Minimizar então a tela para a gente prosseguir na nossa Pronto. conversa. Deixa Então. eu voltar aqui. Como faz? Acho que é aqui. Aqui. Eu anotou isso. Aí, Pronto. muito bem. Eu vou abrir aqui então a galeria. Amigos, bom, primeiramente, Matheus, muito obrigado aí pela brilhante exposição do tema, né? Eu que agradeço, e perdão por ter tomado mais tempo aí do que eu tinha objetivo. É que eu me empolguei e fui falando, e é incrível esse tema. O assunto é empolgante mesmo, né? E graças a Deus pela solução, né? Quando as pessoas entendem que o pecado é só um probleminha, Jesus passa a ser só um modelo, um revolucionário, um mestre. Mas quando a gente entende a gravidade do que é o pecado, a gente percebe que Jesus foi muito mais do que tudo isso, né? Ele realmente desceu no poço, no fundo do poço, e nos carregou nas costas, né? Carregou o nosso pecado. E por isso nós temos acesso à vida eterna, louvado seja Deus por isso. Bem,
Agora é o nosso... Vamos ter, quem sabe, alguns minutinhos ainda, uns 10 minutinhos aí para a gente conversar um pouco, né? A gente encurta um pouco hoje a conversa, né? E semana que vem a gente abre um pouco mais. Estamos ainda planejando aquele dia do nosso encontro para conversar bastante. Vocês têm aí muita coisa guardada aí na garganta, né? Para a gente ter uma reunião só para bater papo. Mas com respeito aos temas de hoje, nós falamos sobre o pecado, a maldade e também sobre a solução para tudo isso. Quem quer comentar alguma coisa, algum insight que lhe ocorreu, alguma ideia, algo assim que você quer compartilhar conosco das suas impressões? Schiller? Vai dar certo. Se vocês estiverem me escutando, eu vou continuar. Estamos. Estão escutando? Sim. Nós fizemos aquele da ideia. Agora não mais. Então tá bom. Na verdade, o pecado, ele nada mais é do que a transgressão da lei, né? Quando você faz alguma coisa que não está na vontade de Deus. Quando você começa a olhar si, aí você fica meio egoísta, egocêntrico, assim, né? E você faz o seu querer ao invés do querer divino. Então, Deus, ele é puro amor e ele nos dá essa liberdade, né? E já entregou todo o manual de instrução para que a gente vá seguindo ele direitinho para que tudo ocorra bem, né? Para que não venha essa dicotomia do bem e do mal, né? Para que você possa, de fato, só ter bem. Para só ter bem é só fazer a vontade de Deus. E aí, quando nós temos o problema do pecado, é que as consequências, ela não vem de imediato. Você não coloca o dedo na tomada e toma um choque. Você coloca o dedo na tomada, o pecado é assim, você coloca o dedo na tomada e o teu neto toma um choque, né? E aí você vai acumulando isso ao longo das gerações, e com traição, adultério, assassinato, inveja, ira, e isso vira um caos, né? Nós temos um caso recente que saiu no mídia, não vou estender nessa parte, mas aí você fica numa encruzilhada moral. Como é que você resolve certos problemas? O mundo já está cheio de pessoas que por gerações se desviaram do propósito de Deus. E a única solução mesmo é Jesus, né? A única que faz sentido nessa vida, tem uma frase muito interessante, né? Que a vida em si, ela, se você for olhar no fundo, ela não tem sentido nenhum. O único sentido da vida é o amor, é Deus. Tem muitas pessoas que buscam o sentido da vida até hoje, mas esqueceram de procurar na Bíblia, onde já tem a resposta, né? Lá é claro em dizer que um mundo sem amor, ele não faz sentido nenhum. A vida que realmente faz sentido é aquela vida que o propósito dela é maior e mais valioso do que a própria vida. Repetindo assim, né? A vida que faz sentido é aquela que o propósito de viver vale mais a pena do que a própria vida, que é o caso que Jesus fez, né? Ele deu a própria vida para nos resgatar, porque como é que seria a eternidade inteira sem você estar lá do lado dele, para ele te amar, para ele ser o seu pai, para ele ser seu irmão, para ele cuidar de você, né? Então, não faz muito sentido você viver no limbo, sem esperança, sem amor, né? Então, Deus vem, nos resgata e nos dá a proposta da vida eterna, um infinito de amor durante toda a eternidade. E essa realmente é a vida que faz sentido, aquela que você se dedica ao próximo, né? Ou seja, tendo filhos, tendo amigos, cuidando um do outro. E isso é o resumo de toda a lei. Sim, vocês lembram acho que na lição passada, né, eu citei aqui uma frase que o Konrad Adenauer, né, que era o primeiro-ministro da Alemanha pós-guerra, Alemanha devastada, e ele disse para Billy Graham: fora a ressurreição de Cristo, não vejo mais esperança para este mundo. Então, quando a realidade ela bate na gente com força, a gente percebe que precisamos de algo mais, algo maior, né? Alguém mais? Eu. Gustavo? Eu achei muito interessante isso que o Sheila comentou. E é realmente, de novo, muito interessante, porque muitas pessoas vivem para buscar o sentido da vida, ficam em teses e teorias e discussões e debates sobre o sentido da vida, mas é algo muito simples. O sentido da vida, da existência, é dar sentido a ela.
a nós procurarmos, tipo, como posso explicar? A nós darmos sentido para ela. No nosso caso, eu acredito, da maioria que estão aqui no grupo, acredito que todos, é Cristo Jesus, é o Evangelho, é a palavra de Deus. E falamos hoje o culto inteiro, a reunião toda sobre pecados, lamentações, e tanto aqui na Bíblia tem um livro só para isso, chamado Lamentações, e é um livro pequeno, tem só 5 capítulos, mas ao tipo, final, o último capítulo, o 5º capítulo, é uma oração pedindo por misericórdia, e o autor fala que tipo, a nossa cidade foi destruída, está na mão de estrangeiros, de imigrantes não, estrangeiros, acaba sendo a mesma coisa, mas está na mão de estrangeiros. E o último pedido do autor é que, vou até ler. Faz com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faz-nos voltar. Faz com que nossa vida seja outra vez como era antes. E adiciono de volta ao Senhor. Muito bom. Obrigado, Gustavo, pelo comentário. Quando vocês falam aí de sentido, eu sempre penso no Viktor Frankl, né? É outro autor que eu recomendo a vocês. Todos os livros dele são muito bons. Aquele autor que esteve no campo de concentração, né, e estudou a natureza humana por lá, e ele percebeu realmente que só faz sentido uma vida quando ela tem um sentido. Obrigado aí pela contribuição de ambos. Quem mais? Para a gente começar aí a caminhar para o final. Maria? Posso. Mafê? Pessoal, acho que a gente também falou bastante sobre a questão do perdão de Deus e sobre nós. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu já fui tão longe, eu cheguei tão longe, como que Deus vai me perdoar? Não pode, como que isso vai acontecer? Eu já fui tão longe. Deus não vai me aceitar, mas pelo contrário, Ele aceita. Então, assim, a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos voltar para Cristo. Por nós mesmos, a gente não tem força suficiente para lutar contra o mal. Mas quando a gente se permite que Deus entre na nossa vida, que Ele mude e Ele apaga todos os pecados, tudo aquilo que a gente fez no passado, como o Mateus mostrou pra gente, Ele dá uma folha nova, um dia novo, pra gente fazer tudo diferente. A gente percebe o tanto que Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Olha Davi, a história de Davi é uma das minhas preferidas na Bíblia. Que ele foi longe, ele mandou matar uma pessoa e adulterou com outra. Mas mesmo assim, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então, quando a gente se volta a Cristo, nos arrependemos de verdade, não importa aquilo que a gente fez, não importa. Deus vai nos perdoar, porque Ele quer que nós estejamos com Ele no céu, quando Ele voltar. Pastor, seu áudio está desligado. Obrigado. Por isso que no Salmo 51, que o Mateus nos apresentou, Davi usou várias palavras para pecado, não usou só uma, aqui no português ficou só uma, né? Pecado. Mas lá tem pechar, você tem ratá, você tem avon, né? Todas elas têm uma nuance um pouco diferente para mostrar o seguinte, não importa o pecado que você cometeu, não importa até onde você foi, o que você tenha feito, há solução para você no sangue de Cristo. Ele é todo o suficiente para perdoar você, não importa o que tenha feito, quem tenha sido você. Então, realmente é maravilhoso, né? Vamos lá, mais algum comentário sobre esse estudo? Nós temos que dormir ainda também. Acho que eu vou falar uma última frase, que é uma frase que minha mãe sempre falou para mim, acredito que sempre falou para a Ju também, minha irmã no caso, que o que você vê de ruim em mim sou eu mesmo, é tudo meu. O que você vê de bom é Jesus. Que o que nós falamos hoje, nós nascemos em pecado, vamos morrer em pecado, a não ser que Jesus volte antes para nos buscar. Mas que possamos cada dia estar perto dele para que as pessoas nos vejam como ele foi e como ele é. Muito bom. Pastor. Oi, Mateus. Eu já falei, sei que já falei muito já, mas queria destacar uma coisa ali daquele vídeo que eu achei muito, muito interessante mesmo. Quando aquele homem está no buraco, um dos homens que chega para ele tentando trazer uma solução, né? Os outros tentaram dizer para ele conseguir sair dali com os próprios esforços ou fazer alguma coisa para solucionar aquilo, e foi em vão, né? Mas teve um dos homens que chegou para ele e disse simplesmente que o buraco não existia, né? E que
ele não estava lá no buraco realmente. Ou seja, e ele continuava lá e continuava lá dentro, sem conseguir sair, né? Ou seja, não adianta negar a realidade, né? O mal existe, o pecado também, e dizer que isso não existe, simplesmente que não é solução, você está negando uma realidade, mas ela continua ali. É quase uma vez que você coloca na lenda lá, né? Dizem que ele não faz isso, né? Mas eu vou usar só a lenda. Que é a avestruz coloca a cabeça no buraco e acha que escondeu o corpo inteiro, né? Então não adianta você negar realmente a realidade que te rodeia, o pecado que é uma realidade, porque ele vai continuar ali e precisa de uma solução real para isso. E a única solução real é alguém lá de fora jogar a corda e não só dizer, a corda está aí. Ele veio ali e carregou você nos ombros, né? Eu também acho esse vídeo aí fantástico, sensacional, que ilustra muito bem aquilo que nós precisamos para ser salvos. Sair do poço, né? E você viu que a corda estava amarrada na cruz, né? O apoio era a cruz, né? Se não há um apoio real ali, fixado firmemente, então sem a cruz também não há solução para isso. Se ninguém mais que tiver algum comentário, eu quero terminar lendo aqui um texto bíblico, um verso apenas, para a gente dar por encerrada a reunião de hoje. Tem mais alguém? Eu não quero cortar também, quem sabe algum comentário, alguma participação aí. Posso ler então? Sim. Olha só a metáfora que Miqueias usa aqui no capítulo 7, verso 19 do seu livro. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que bonita metáfora, né? Vocês sabem qual é o buraco mais profundo no oceano? As Fossas Marianas. Sabe a profundidade? 11 mil metros. É mais do que a altura do Everest para baixo, né? Então, claro que isso aqui é uma metáfora, mas se a gente pensar assim, né, que Deus joga lá 11 mil metros de profundidade debaixo do mar, toda aquela pressão em cima, é ali que ele joga os nossos pecados. Então, a ilustração é a seguinte: ele afasta de nós, como a palavra, né, que o Mateus explicou ali para a gente. Nós vamos voltar a ela em algum momento ainda, né, que é a expiação. Ele carrega, ele afasta, ele tira para longe de nós essas culpas e, portanto, você pode viver tranquilo, feliz, leve e permitindo que a sua consciência permaneça tranquila diante de Deus, né? Lá em 1 João capítulo 1:9 também diz, né, que ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. A palavra todos ali ela é tudo, né? Ela é abarcante. Então, aceite o perdão divino, reconcilie-se com Deus e entenda que o remédio é duro, mas a dureza dele foi sentida na pele de Cristo, não na nossa. Que Deus nos abençoe, né? E nos faça viver com essa certeza todos os dias no nosso coração. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Mateus, mais uma vez, aí, obrigado pela colaboração. Repito que em algum momento eu vou bater a porta de vocês também para pedir ajuda. E desejo a vocês um restante de semana abençoada. Quero terminar com uma oração com vocês neste momento. E o restante a gente vai conversando lá no nosso grupo. Coisas adicionais eu coloco também na descrição do vídeo. E Deus abençoe também a vida daqueles que estão acompanhando aqui a gravação desse estudo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos o privilégio que temos tido de estudar a Tua Palavra, de compreender um pouco mais sobre Ti e sobre o Teu amor. Eu te peço, Senhor, que continues abençoando o nosso grupo, o grupo Upstreamers, que nós continuemos desejando voltar para o lar e estar para sempre contigo no lar eterno. Abençoa cada jovem aqui, cada uma das pessoas que estará acompanhando também essa gravação. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.